Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que faz bastante tempo que o Senhor tem falado comigo. E há poucos dias ela se completou. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês lá em Lucas 24. Lucas 24, a partir do versículo 13. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de conhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhes: é o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte, e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. E é verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram a visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nessa passagem, nós vemos que os discípulos estavam caminhando a um povoado que se chamava Emaús. Então, enquanto eles estavam ali caminhando, o próprio Jesus se aproxima deles. E Jesus, então, vai caminhando junto com eles ali. E a Bíblia diz que eles estavam entristecidos, porque Jesus havia morrido. Eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas agora ele morreu. Quem traria a redenção a Israel estava morto. Era nele que eles esperavam a salvação e a libertação. A fé, a confiança deles estava em Jesus, mas agora ele estava morto. Então, naquele momento ali, que eles estavam caminhando e pensam tantos milagres que eles viram Jesus fazer, mas agora ele morreu pelos chefes do sacerdote. E é de se entender o que eles sentem, porque imaginem ver o Messias que veio trazer a redenção, ser preso, humilhado e morto pelos sacerdotes. Então, nós podemos imaginar o que eles pensavam, o que eles estavam pensando nesse momento, o que eles sentiam. O que vamos fazer agora? Estamos sozinhos? Para onde iremos? Vamos voltar para as nossas vidas de antes? Podemos supor que esses eram os pensamentos que eles tinham. E a esperança se foi. Porém, Jesus diz a eles ali: tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo que os profetas já declararam a vós. Ou seja, estava escrito o que era necessário acontecer
com o Messias. Em alguns profetas, como Isaías, Daniel, Zacarias, já tinha sido revelado que o Cristo ele seria entregue na mão do sacerdote, que ele seria cortado, que ele seria humilhado e morto. Então, tudo isso já estava escrito. Então, podemos dizer que eles estavam entristecidos nesse momento por sua falta de entendimento e de fé. E nós, quando lemos essa passagem, parece tão óbvio para nós, porque nós já sabemos que Jesus ressuscitou. Nós sabemos que ele precisava morrer e que ele precisava fazer isso para trazer a salvação para nós. E também compreendemos que nas escrituras aqui do Velho Testamento já fala sobre isso. Então nós temos esse entendimento de que era necessário acontecer e que já aconteceu. Então para nós é muito claro. E quando lemos e vemos a reação dos discípulos, a gente pode até pensar com nós mesmos que não conseguimos entender quando ele morreu e até mesmo antes, quando ele foi preso. Eles o negaram, eles fugiram. E não conseguimos como eles puderam fazer isso. Não conseguimos entender como eles foram capazes de negar, de fugir. Eles não tiveram fé. Será se eles não entenderam nada? Mas ao olhar para as nossas vidas, muitas vezes nós podemos ser aqueles que estão caminhando com Jesus, sem entendimento e fé. Quantos aqui podem dizer que está caminhando lado a lado com Jesus hoje, mas tem uma tristeza que toma conta, às vezes, de você? Que tem uma parte em seu coração que ainda sente dor, um sentimento, às vezes, que nos oprime, uma luta que você enfrenta e não consegue nem entender por que está acontecendo. E você sabe qual áreas da sua vida você tem orado e que não tem sido fácil. Você sabe em qual áreas você está lutando. E às vezes isso traz angústia, isso traz dor, isso traz cansaço. E isso está acontecendo mesmo com você caminhando com Jesus. Você está caminhando com Ele, mas mesmo assim você sente tudo isso sobre a sua vida. Então, Jesus tem estado ao seu lado. Mas mesmo assim, com a presença dele, os problemas não somem. E eles às vezes nos tiram o sono, às vezes nos traz medo, às vezes nos traz dor e às vezes nos traz cansaço. Nós podemos estar caminhando com Jesus, mas ainda tem coisas que abalam a nossa fé. Os discípulos estavam aqui caminhando com Jesus, ele estava presente, era a voz dele ali, mas eles não o reconheceram. A Bíblia diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Será se isso foi por falta de fé? E eu não estou dizendo que as lutas, as batalhas, as provas que nós passamos são por conta de falta de entendimento ou falta de fé. Se os discípulos aqui tivessem entendido, tivessem entendimento, tivessem mais fé, não impediria o fato de que o Messias precisava morrer. Não mudaria, pois estava escrito e precisava acontecer. Então, na nossa vida, a fé não vai impedir de que problemas venham e aconteçam, de que lutas tenham para que nós possamos passar por elas. Não deixarão de acontecer. Cada um de nós, até o fim das nossas vidas, vamos precisar vencer nossas batalhas. Teremos as batalhas para serem vencidas, precisaremos enfrentar a doença, precisaremos enfrentar a idade, o bom e o mau tempo, vamos precisar enfrentar os boletos. E o que eu quero dizer aqui é que a fé ela não vai impedir de tudo isso acontecer, mas que a fé é o que nos dará forças para suportar e viver tudo isso. Se a sua fé hoje ela fosse só um pouquinho maior do que está agora, você acredita que você estaria mais leve? Que você estaria se sentindo melhor? Estaria mais tranquilo? A fé é o que te faz ter vigor.
não deixar que os problemas te consumam. A fé, ela traz esperança. A fé traz expectativa. Hoje, por exemplo, se uma pessoa que ainda não se converteu a Jesus e de repente ela começa a ter fé e entendimento, você acredita que a vida dela vai começar a mudar por completo? Vai começar por aceitar Jesus na vida dela. Então, se hoje a sua fé fosse um pouco maior, você acredita que poderia mudar a sua vida de hoje em diante? Teria alguma melhoria se a tua fé fosse um pouco maior? E a fé é o que nos sustenta, que mantém nossos pés no chão, que mantém a nossa mente no lugar. Porque se tirar a nossa fé, lascou tudo. Não tem como um ser humano viver sem fé, não tem. E nós não estamos falando de uma fé em qualquer coisa, nós estamos falando de uma fé em Jesus Cristo, que é o único que pode nos salvar, que pode nos curar, que pode nos libertar e transformar. Então, o que precisamos nos questionar é o que temos feito para que a nossa fé aumente. O que estamos fazendo a respeito para que a fé que já temos não se esfrie e não se apague? A fé em Jesus Cristo é o que vai nos sustentar nessa vida. Que Ele veio para trazer salvação a nós, pecadores e falhos. E que ao longo da vida, firmados nele, vamos suportar os processos, as frustrações, as perdas, as dores. Em resumo, a fé, ela não impede que coisas difíceis aconteçam. A fé sustenta você para passar pelas dificuldades. Tem vezes que a sua fé, a sua oração, vai ser pedindo para que algo não aconteça, às vezes para a vida de alguém, ou para a sua mesma, e o Espírito Santo vai interceder ao seu favor. Mas tem coisas que vão acontecer, que é o plano de Deus. E quando isso acontecer, como nós vamos reagir? Portanto, buscar o conhecimento e entendimento da palavra de Deus te ajudará a enfrentar os processos. Porque você precisa buscar pelo entendimento, pelo conhecimento, e eu não estou falando de teologia em si, mas a revelação do Espírito Santo para a sua vida. Porque se você buscar com o seu coração aberto, ele se revelará para você. Ter conhecimento e entendimento é algo muito poderoso, é algo que nós não podemos subestimar. Porque quantas vezes nós já entremos em ciladas na nossa vida por falta de entendimento e de conhecimento na palavra de Deus. Vícios, relacionamentos, práticas que nos destroem. E nós caímos muitas vezes em algumas ciladas por falta do entendimento. Então, quando vemos aqui nesta passagem, Jesus dizendo tolos de entendimento e lentos de coração, por falta de fé e entendimento ali naquele contexto, se referia à morte de Jesus. Mas hoje, quantas coisas nós podemos ligar a essas duas palavrinhas que pode transformar a história de uma vida, fé e entendimento. Será se hoje você é um desses discípulos de Jesus que está caminhando lado a lado com ele, mas está com a sua fé abalada? Ou você está ali ouvindo a voz dele, falando com você, mas você não está conseguindo entender o que está acontecendo na sua vida. Ou talvez você está caminhando com Jesus, você está ouvindo a voz dele, ele está falando com você, e você está vendo Jesus na sua vida, mas ainda assim você não está conseguindo reconhecê-lo. E como que a gente faz para reconhecer quem ele é? Quando a gente fala sobre reconhecer, a gente continua ali no versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente.
Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Neste mesmo instante se abriram os olhos e reconheceram ele. Contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Quando falamos sobre reconhecer Jesus, será que se hoje nós conseguimos ver que ele em nossas vidas, em todos os momentos, você reconhece que é ele que está te guiando nesse caminho que você está? Você reconhece que esse processo que você está vivendo é Jesus te levando para algo mais profundo com ele? Você reconhece a sua voz? A voz dele chamando você para viver algo novo com ele? Você consegue reconhecer que é ele em sua vida? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque todos os dias nós vamos precisar fazer escolhas. De repente você tem uma outra oportunidade de trabalho, de repente você quer estudar algo novo, e todos os dias vão vir coisas que nós vamos precisar tomar decisões. E nós vamos precisar saber se é da vontade de Deus, se é Ele chamando. E no meio disso tudo, o inimigo também vai estar ali investindo e oferecendo coisas, te ofertando propostas que te afastam de Deus. E infelizmente, muitos caem no golpe. Deus conhece você, Deus conhece o seu coração, Deus conhece os seus desejos, porque Ele é Deus. Mas o inimigo também conhece você, porque ele estuda você, porque ele está prestando atenção nas suas ações, ele está reparando naquilo que você está fazendo, as suas conversas. Então ele vem com manjares no qual você pode cair. Então, quem é que está precisando de conhecimento aqui? Você e eu. Sabe, porque para nós reconhecer algo, nós primeiro precisamos conhecer. Então, para que possamos reconhecer Jesus, reconhecer que é dele, reconhecer a sua voz, reconhecer o seu chamado, nós precisamos conhecê-lo primeiro. Você não reconhece aquilo que você não conhece. Aqui nós vemos que nesse momento Jesus ele parte o pão e os olhos deles então se abrem. Então eles o reconheceram. Aqui até parece que é porque eles já viram Jesus fazer isso antes. Opa, naquela última ceia foi exatamente desse jeito que Jesus partiu o pão. Mas o que realmente partir o pão significa é ter comunhão com ele, é ser um com ele. Quando ele diz, comam isso, isso é o meu corpo, ele está dizendo, seja um comigo e com o Pai. Eu quero ler com vocês João 17. João 17, a partir do versículo 20. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste porque me amaste antes da criação do mundo.
Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus diz aqui que os meus discípulos sejam um comigo, assim como ele é um com Deus. E assim como não conseguimos explicar que Deus Pai, que Deus Filho e o Espírito Santo é um Deus, não três, mas um, também não conseguimos explicar como podemos ser um com ele. Não tem como explicar como vamos ser um com Deus, mas ele nos chama para ser um com ele. Você entende o tamanho do privilégio que você tem, que nem os anjos têm? Ser um com Deus é estar em plena comunhão com ele. E é para isso que Jesus nos libertou naquela cruz. E para que você possa ter comunhão com Deus, você precisa passar tempo com ele. Precisa se conectar com ele. Precisa querer conhecê-lo. Independente de quanto tempo você já está nessa caminhada, tem coisas que você vai precisar sempre fazer para que você possa estar em comunhão e reconhecer que ele é contigo. E eu trouxe 3 coisas hoje que o Espírito Santo te chama para fazer. E uma das primeiras coisas é: volte ao primeiro amor. Para isso eu queria ler em Apocalipse, capítulo 2. Versículo 3. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não se arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Sabe, quando você se converteu, quando você decidiu que você ia ser cristão e aceitar Jesus na sua vida, você estava entusiasmado, você estava apaixonado por Jesus, você queria pregar a palavra para todo mundo que passava na rua, você queria que todo mundo aceitasse Jesus, e é essa vontade que a gente tem, e no seu coração queimava uma vontade de servir, uma vontade de cantar louvores a Deus, o desejo de ir para a casa do Senhor, vontade de entender tudo que tem na Bíblia, aquela dedicação e entrega que no momento que você viu que ele morreu por você, e agora você quer fazer tudo, você quer fazer tudo por ele, pois sabe que não é digno desse amor, mas você tem de graça. Você já sentiu isso? Esse fervor? Às vezes pode fazer tanto tempo que você nem se lembra mais. Esse primeiro amor é para onde precisamos voltar. Nós não podemos esfriar. Não se pode tornar uma rotina como qualquer outra coisa. Nesse versículo diz: tens perseverado e suportado o sofrimento, mas abandonaste o primeiro amor. Jesus é o primeiro em nossas vidas, independente de como todo o resto está, ele é o primeiro. Se está tudo mal, se está tudo bem, ele é o primeiro. E a nossa dedicação, ela não pode se basear em condições boas ou ruins. A sua entrega, ela não pode depender se você está passando por um momento muito difícil ou se você está super bem. Tem alguns textos na Bíblia que nós precisamos ler e nós precisamos afirmar para nós mesmos. Um deles está em Salmos 73, 25, que diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar contigo. Em Salmos 42, 1. Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E Filipenses, quero ler junto com vocês, capítulo 3.
Versículo 7. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Será se podemos dizer que vivemos um amor por Jesus capaz de viver isso aqui? E novamente o conhecimento ele é mencionado como algo muito crucial. Conhecimento e entendimento me leva a entender que o que realmente tem um valor real. Conhecer a palavra de Deus vai me fazer entender que nada mais tem valor. Vai me fazer entender o que realmente é importante, o que realmente é real. E a segunda coisa que eu anotei aqui, que nós precisamos fazer, é não esqueça do que Deus já fez na sua vida. Para isso eu quero ler Juízes 8. Juízes 8:33. Logo depois da morte de Gideão, os filhos de Israel voltaram a se prostituir, oferecendo o seu louvor e adoração aos Balaíns. E aclamaram Baal Berite como seu Deus. E não mais se lembraram de Yahvé, o Senhor, o seu Deus, que os havia salvado das mãos dos seus inimigos em redor. Porque que às vezes entra no esquecimento aquilo que o Senhor já nos fez. Ele já nos deu tanto, nos livrou de tanto, e ainda assim nós não estamos satisfeitos. A gente sempre quer mais e dizemos que para nós mesmos que nós precisamos de algo novo. Ou nós estamos sempre preocupados com o que está lá no nosso futuro. E se você ler o livro de Juízes, vai ver que o povo de Israel sempre voltava a pecar contra o Senhor. Deus levantava alguém para guiar o povo, para cuidar do povo, e eles seguiam um caminho reto por um bom tempo. Mas às vezes acontecia ali, o juiz morria, algo assim, e o povo voltava novamente ao pecado, novamente para as velhas práticas. Será se hoje nós podemos dizer que somos aqueles que têm seguido em frente e guardado a palavra do Senhor no nosso coração? Ou nós estamos retrocedendo, voltando às velhas práticas que nos entrega na mão dos inimigos? Por isso que em Salmo 119:11 está escrito: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E isso nos leva a questionar o que estamos guardando no nosso coração. Em Mateus 6:21 fala que, diz que onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E isso significa que aquilo que damos mais valor na nossa vida é onde está o nosso coração. E será assim um coração que dá mais valor nas coisas desse mundo vai conseguir evitar de pecar contra o Senhor? O povo de Israel não conseguia, porque eles sempre estavam voltando ao pecado, sendo influenciados por outras nações, convivendo com outras nações que adoravam deuses pagãos. Então, eles convivendo ali começavam a ter as mesmas práticas. Há ambientes que não servem mais para nós. E isso começou com ele desde lá que eles saíram do Egito. Durou anos isso daqui. E antes de morrer Moisés, ele tinha advertido eles. Lá em Deuteronômio 8:11, ele disse: contudo, tenhas cuidado em relação a ti mesmo, para não esquecerem do que o Senhor teu Deus
e não deixar de cumprir os seus mandamentos, doutrinas, decretos que hoje te ordeno. Ele alertou o povo. Não se esqueça do que o Senhor fez, de onde ele te tirou. E hoje nós podemos até pensar, como que nós vamos esquecer de Deus? Não tem como. Mas toda vez que ignoramos aquilo que Deus quer para nós, deixamos de dar prioridade a Ele, nós estamos deixando Ele no esquecimento. Pois a palavra esquecer aqui, ela não está falando apagar da memória, mas ela está falando dar mais valor àquilo que você quer no momento. E entender isso abre então um parênteses para tudo aquilo que eu estou dando mais prioridade. Quando nós negligenciamos mandamentos, escolher o pecado, escolher a minha própria vontade, me envolver em práticas mundanas, tudo isso significa que eu não me diferencio do povo de Israel. E o que acontece quando o povo pecava contra Deus? Eles eram entregues nas mãos do inimigo. Os inimigos, eles dominavam e escravizavam eles. Aqui no livro de Juízes, se você ler, vai falar exatamente sobre isso. E não é diferente para nós. O inimigo terá controle sobre nossas vidas se nos afastarmos do Senhor. Não podemos esquecer de onde o Senhor nos tirou, dos livramentos que Ele fez, das obras que Ele fez em nossa vida. Pois quem esquece, retrocede. Salmo 105:5. Lembrai-vos das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. E por fim, a última coisa que eu anotei que nós precisamos fazer para estar em comunhão com Jesus é buscar pelo entendimento e aperfeiçoar a nossa fé. Quero ler Provérbios 2 com vocês. Dois. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Se não regarmos nossa fé diariamente, nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Mas se a nossa fé, ela não é algo assim como dizer, eu acredito que essa pessoa será curada do câncer. Porque a ciência já avançou muito e tem um tratamento novo que pode funcionar. Não é isso. A nossa fé é você dizer, não tem cura, não tem remédio, não tem tratamento, mas eu creio que ela será curada e viverá. É essa fé que nós precisamos ter. E como que nós vamos estar nesse nível de fé? Conhecendo aquele que é o único capaz de fazer milagres. Pois a palavra está dizendo, se inclinares o seu coração para o discernimento, seus ouvidos para a sabedoria, e clamar por entendimento, você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Buscar sabedoria, entendimento, nos ajudará a fortalecer a nossa fé. Então todas as aflições, elas não serão mais um fardo, mas você terá a paz de Jesus na sua vida. Conhecer quem Ele é, te trará paz, te sustentará nessa vida, que não deixará de ter aflições. Mas você precisa se fortalecer, senão você não vencerá. Olha o que diz aqui no versículo 10 desse provérbio. Pois a sabedoria habitará em teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Nós vivemos um tempo que não podemos ficar no raso. Se não voltarmos ao primeiro amor, se esquecermos de onde o Senhor nos tirou, se não buscarmos entendimento, se não aumentarmos a nossa fé, não vamos suportar as lutas que virão. A palavra de Deus é tudo o que temos.
O Espírito Santo de Deus dentro de nós é o nosso bem mais precioso. Mas chegará um tempo que não terá mais. Eu oro para que o seu coração hoje possa queimar de anseio por Deus. Que você possa viver o chamado de Deus, aquilo que Ele tem para você. Um chamado que pode exigir muitas coisas de você, mas valerá a pena. Essa palavra, de certo ponto, é dura, mas também, ao mesmo tempo, é reconfortante. Porque eu posso me achegar a Ele, você pode se achegar a Ele. E Ele vai dar alívio, como um bálsamo, em todas as nossas dores. Nós saberemos que vamos ser vencedores. Assim como Paulo falou, independente de como for a ressurreição dos mortos, nela eu quero estar presente. E é esse anseio que precisamos ter, desejar mais do Senhor, voltar ao primeiro amor, e independente das condições de vida, se está tudo muito bem, se a gente melhorou ou se a gente piorou, a nossa dedicação será a mesma. Porque o que vale mais é Ele, a nossa salvação, essa vida eterna que teremos com Ele. E a gente já sabe de quase todas essas coisas que nós precisamos fazer diariamente. Mas na prática isso não é fácil. Porque os vendavais vêm, aí te abalam. As tempestades chegam e não é fácil suportar. Nós sabemos que na prática a vida ela é difícil. E tem sido muito difícil até mesmo nos sustentar. Se nós perdermos a nossa fé, o que será de nós? Se a esperança se acabar, o que será de nós aqui? Mas nós precisamos olhar para o alvo que é Cristo, e buscar por isso. E nada mais, nada além dele. E era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Amém?